Olá, quero te fazer um convite hoje para a gente embarcar juntos numa jornada que é ao mesmo tempo visual e muito profunda. Uma meditação sobre a Via Sacra. A ideia é percorrer esse caminho que, de um jeito surpreendente, fala muito sobre sofrimento, mas também e principalmente sobre amor e esperança. E para começar, a gente já mergulha de cabeça numa pergunta que é, na verdade, o coração de tudo isso. É uma questão que mexe com todo mundo, né? Como é que o sofrimento, algo que a gente naturalmente tenta evitar, pode se tornar um caminho de amor? É essa transformação que a gente vai tentar entender um pouco melhor. Bem, nossa jornada começa aqui. Logo no primeiro ato, a gente já se depara com um contraste muito forte. De um lado, uma sentença completamente injusta, e do outro, a aceitação silenciosa de uma missão. Olha, a narrativa aqui é super direta, quase como uma reportagem, mas o que mais impressiona é o silêncio de Jesus. Ele não tenta se defender, não protesta, e não é um silêncio de quem tá fraco, não. É o silêncio de uma força interior gigantesca, de alguém que sabe que o seu propósito vai muito além daquela acusação. E é aqui que a perspectiva vira de ponta cabeça. Onde todo mundo só conseguia enxergar derrota e vergonha, Jesus transforma a situação. A cruz, que era o símbolo máximo da tortura, do fim da linha, ganha um significado completamente novo. Ela vira um altar, um sinal poderoso do amor de Deus, uma proposta de vida que ecoa até hoje. Seguindo em frente, a gente entra num trecho do caminho que é marcado por quedas e, o que é mais curioso, por encontros. É aqui que a nossa fragilidade humana se esbarra com a força que pode nascer de uma conexão, da solidariedade. A primeira queda de Jesus não é um sinal de fraqueza. Muito pelo contrário. Ela traz uma lição muito profunda sobre a gente mesmo, sobre a nossa humanidade. Cair faz parte do caminho, né? O problema não é ir ao chão, mas decidir ficar por lá. A fé, nesse sentido, não nos blinda das quedas, mas é aquela mão estendida que nos ajuda a levantar. E essa ajuda aparece de um jeito totalmente inesperado com Simão de Cirene. Pensa bem, ele não se ofereceu para ajudar. Ele foi obrigado, tirado à força da multidão. Foi um encontro imposto com a dor. Mas naquele gesto forçado, alguma coisa muda. A cruz, que era de um só, passa a ser compartilhada. E o peso, quando é dividido, se torna um ato de solidariedade. É uma lição incrível, né? Ninguém consegue seguir em frente sozinho. O que me impressiona muito nessa cena é a simplicidade e, ao mesmo tempo, a coragem do gesto. No meio de todo aquele caos, dos gritos, da violência, Verônica simplesmente fura o bloqueio do medo. O ato dela de enxugar o rosto de Jesus é pura compaixão. Um gesto pequeno, mas que naquele momento devolve a dignidade e acende uma luz de humanidade no meio de tanto ódio. Bom, agora a gente chega no coração da luta, tanto física quanto espiritual. Essa parte da jornada é sobre perseverar, mesmo quando não se tem mais forças, e sobre a vulnerabilidade de ser despido de absolutamente tudo. Sabe, se a primeira queda ensinou a gente a levantar, a segunda e a terceira ensinam algo ainda mais difícil, a perseverar. Elas falam daqueles momentos em que a gente cai de novo, às vezes no mesmo lugar, e a lição aqui é que isso não é o fim do mundo. Cada queda, na verdade, pode ser uma nova chance de recomeçar, de aceitar ajuda para se reerguer mais uma vez. Esse momento aqui é o auge da humilhação. Depois de toda a violência, Jesus é despido na frente de todo mundo. As roupas dele, a última coisa que ele ainda tinha, são sorteadas pelos soldados como se fossem um prêmio. É a vulnerabilidade total, o despojamento completo. E essa cena tão brutal acaba jogando uma pergunta direto no nosso colo. Ao ser despido de tudo, Jesus nos mostra que o nosso valor de verdade não está no que a gente tem, mas no amor que a gente consegue dar. Então a pergunta volta pra gente. Quais são as nossas máscaras, os nossos apegos, o nosso orgulho? Do que a gente precisa se despir para encontrar quem a gente realmente é? E assim, a gente chega no clímax desta nossa meditação. A crucificação, que a gente vai olhar não como uma derrota, mas como um ato consciente de entrega. Um ato de amor e de perdão sem limites. Para mim, este é o momento mais chocante, mais radical de toda essa jornada. Pregado na cruz, sofrendo uma dor absurda, a resposta de Jesus não é um grito de raiva, de vingança. É um pedido de perdão para as pessoas que estão matando ele. Aqui, o amor deixa de ser um ensinamento e se torna ração pura, perdoando o que parece imperdoável. E no exato instante da morte de Jesus, uma coisa muito simbólica e grandiosa acontece. O véu do templo, aquela cortina enorme que separava o lugar mais sagrado do resto do mundo, se rasga de cima a baixo. A mensagem é clara e arrepiante. A barreira que existia entre Deus e a humanidade acabou de ser derrubada. O acesso ao coração de Deus está aberto, para todo mundo, para sempre. Agora a gente vai para o último ato da nossa jornada. Um movimento que nos leva do silêncio ensurdecedor de um túmulo para a promessa, também silenciosa, mas muito potente, de uma vida nova. E nesse momento surge uma figura muito fascinante, José de Arimateia. Até então, ele era um discípulo que agia escondido, com medo de se expor. Mas é justamente na hora da derrota total, diante do corpo sem vida de Jesus, que o amor dele explode e vence o medo. Ele arrisca tudo, sua posição, sua segurança, para garantir um enterro digno. É na hora mais escura que a fé dele, antes oculta, finalmente brilha. E tem um detalhe que o texto faz questão de mencionar. O sepulcro ficava num jardim. Isso não é à toa, sabe? Jardim lembra o Éden, o começo de tudo. É como se no lugar onde a morte parecia ter dado a palavra final, Deus já estivesse, em silêncio, plantando as sementes de uma nova criação. O túmulo, então, não é um ponto final, é uma passagem. E a gente termina com essa ideia. O sábado do sepulcro é um tempo de silêncio, de espera. A história parece ter acabado. Mas para quem tem fé, a esperança não morreu. Ela está só repousando, se preparando para explodir em vida nova com o amanhecer do terceiro dia. É uma pausa cheia de promessa.